Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma funcionalidade muito interessante da ferramenta Connexus BI, que é a questão do campo analítico. Bom, eu vou colocar aqui primeiro uma consulta, onde eu tenho a dimensão cliente e o valor total faturado por cada cliente. Aí o Connexus BI me gera esse gráfico aqui de bolhas, que me dá uma noção do que cada um dos clientes representam para a empresa de acordo com o faturamento. Então, as bolhas maiores são os clientes que faturam mais significativos. Só que nessa base aqui a gente tem 159 clientes. Então é difícil assim analisar, olhar assim graficamente quanto que é a importância de cada cliente, qual cliente eu tenho que priorizar, enfim, é complicado. Então, nesse caso a gente pode, para auxiliar isso, a gente pode usar o que a gente chama de campo analítico. Né? Para isso, basta o usuário clicar aqui nessa dimensão e selecionar essa opção, criar campo analítico. Esse campo analítico ele é baseado no conceito de Pareto. Pareto foi um economista italiano que observou que, durante os estudos dele, observou que 80% da riqueza da Itália estava concentrado em 20% na mão de 20% das pessoas. E a partir dessa relação ele começou a achar várias outras relações desse tipo. Né? É o que a gente vai tentar ver aqui agora. Nesse caso aqui, como eu estou avaliando o cliente, talvez seria interessante falar quais são os clientes que mais contribuem com o meu faturamento. Né? Então eu vou colocar aqui o campo, talvez clientes top, né? Digamos assim. E aí qual a dimensão que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o cliente e vou gerar uma medida em relação ao valor total. Então quais são os clientes que mais faturam, né? Qual tem maior valor total? Aí eu vou gerar o Pareto para vocês e vou tentar explicar aqui para vocês. Bom, o que é o Pareto nesse caso? Ele coloca, isso aqui é uma porcentagem em relação ao valor total, né? Dessa medida que eu coloquei aqui, e aqui é o número de clientes. Então, aqui, nesse eixo X, você tem todos os 159 clientes, ok? E aí, esses clientes, eles são ordenados de acordo com a significatividade que eles têm no contexto, né? Nesse caso aqui, qual cliente que faturou mais. E eles são ordenados do maior para o menor. Então, aqui a gente sabe que poucos clientes, ó, aqui nesse início aqui desse gráfico, a gente pode saber que 40% do valor total é gerado por pouquíssimos clientes. Ou seja, a gente tem 159 clientes aqui, ó, 40% a gente tem pouquíssimos clientes, por volta de 10 clientes. Né? Nesse caso aqui, eu coloquei um parâmetro 80, né? Então quer dizer, eu tô querendo saber o seguinte: 80% do meu faturamento é gerado por volta de 35 a 40 clientes, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 65%, né? Aí eu tenho aqui mais ou menos de 15 a 20 clientes gerando o meu faturamento. Então olha só que interessante, 65% do que foi faturado por 15 a 20 clientes. Ou seja, então se eu quiser focar nessas pessoas, nesses clientes, eu vou ter um resultado mais significativo, porque eles impactam muito mais o meu faturamento do que os outros restantes. Então a gente tem de 15 a 20 clientes por 65% e os outros, nesse caso aqui, 140 clientes mais ou menos, para o restante, para o percentual restante. Okay? Então, nesse caso, eu estou avaliando o valor total da medida. Né? E aí eu tenho uma noção, igual eu falei para vocês, de que de 15 a 20 clientes são responsáveis por 65% do faturamento. Eu posso também avaliar aqui outro tipo de condição. Eu posso colocar o cliente top, por exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, os 10 primeiros clientes, eu coloco aqui. Aí o gráfico muda um pouco de figura. Aí eu tenho aqui essa intersecção, então os 10 clientes vai me retornar por volta de 55% aqui, mais ou menos, tá? Mas nesse caso aqui, vamos voltar a porcentagem, vamos colocar 65%. E aí, o que o sistema vai fazer? Ele vai dividir o conjunto de clientes em dois subconjuntos. Um cliente, que ele vai chamar de top, então a gente pode colocar top 65%, são os clientes responsáveis por 65% do faturamento, e um rótulo, aqui, um outro subconjunto com o rótulo outros, né? Então, ou seja, aqui mais ou menos seriam de 15 a 20 clientes com rótulo que seriam top, né, 65, e os demais com rótulo outros. Ok? Então aí eu vou pegar e vou criar esse campo aqui.
Bom, agora com o campo criado, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse campo novo aqui, analítico, aqui nas minhas dimensões. E aí eu tenho dois tipos aqui, outros e top 65. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse gráfico aqui por um gráfico de bolhas com agrupamento, que vai ser mais interessante para a gente. E agora eu vou colocar aqui os clientes dentro desse gráfico. Então aqui é o seguinte, aqui a gente tem uma noção exata do que aconteceu com o nosso faturamento. Então os top 65, os 65% do faturamento, claro que é aproximado, tá gente? Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas 65% do faturamento estão concentrados para esse cliente aqui. E olha só, são bem menos clientes do que aqui no outros, né? Então, ou seja, 65% do meu resultado estão aqui para poucos clientes. Os outros demais representam lá os 35% restantes, ok? Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Se eu tiver que focar alguma coisa, eu posso pegar e focar nesses 65%, que são menos clientes, eu consigo, sei lá, fazer uma condição diferente, enfim, aí cada negócio vai variar. Ou seja, eu consigo focar nos clientes que me dão mais resultados, ok? Uma coisa interessante aqui também é o seguinte, que eu posso usar esse campo analítico aqui como filtro. Então, se eu arrastar ele para cá no meu filtro, eu posso selecionar aqui somente os top 65, ou seja, só vou deixar aqui os clientes com 65%. E a partir daí, fazer outras consultas outras consultas derivadas a partir desse filtro, ok? Bom, esse foi só um demonstrativo, você pode fazer N alternativas, N coisas com esse conceito de Pareto. O mais interessante é quando você começa a combinar as dimensões, ou seja, você começa a combinar cliente com produto, com região, enfim, aí você consegue saber os seus clientes significativos, quais produtos que eles estão consumindo, esses produtos estão sendo vendidos para qual lugar, estão saindo da onde, indo para onde, enfim. Você consegue fazer o raio-x do seu negócio e focar naqueles pontos que te dão o melhor resultado. Esse foi o objetivo desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado.